O segredo da motivação revelado. Como manter a eficiência da força de vontade. O que diminui nossos níveis de força de vontade ao longo do dia? Como podemos evitar perder muita força de vontade? E como podemos nos tornar mais eficazes com a forma como gastamos a nossa força de vontade para que possamos evitar entrar e permanecer no estado do esgotamento do ego? Para aqueles que não se lembram, esgotamento do ego é um estado em que entramos quando os nossos níveis de força de vontade caem abaixo de um certo limite. Quando estamos em um estado de esgotamento do ego, nosso cérebro literalmente trabalha mais devagar. E isso causa uma grande variedade de problemas. Mais importante, nós nos tornamos impulsivos, mais emocionais e temos mais dificuldade em manter nossos bons hábitos. Então, o que causa a queda de nossos níveis de força de vontade? Vamos descobrir. Execução de processos mentais. Se eu te dissesse para resolver o seguinte problema de matemática, 5 vezes 5, isso não levaria a nenhuma força de vontade. Isso porque a resposta é 25, já vem automaticamente na sua cabeça. Mas, se eu te dissesse para resolver algo como 134 vezes 54, isso consumiria alguma força de vontade. E isso porque você teria que sentar e fazer os cálculos. Quando você tem que pensar muito sobre como fazer algo, isso drena sua força de vontade. É por isso que mesmo se você trabalha em um escritório que não requer nenhum trabalho físico, é possível ficar completamente exausto quando você chega em casa. Então, o que podemos fazer para reduzir a quantidade de processos mentais que fazemos ao longo do dia? A melhor coisa a fazer é encontrar formas mais eficientes de fazer o nosso trabalho. Por exemplo, hoje em dia, nós temos calculadoras. Então, você não precisa depender de resolver problemas de matemática complicados de cabeça. Uma outra forma inteligente de proteger a sua força de vontade é se perguntar: quais processos podem ser automatizados? Tudo que você puder colocar uma máquina para fazer, para você, irá contribuir para a sua força de vontade. Resistir aos impulsos. A segunda forma de consumirmos força de vontade é quando resistimos a impulsos. Se você se lembra, nós falamos sobre um estudo famoso na nossa lição anterior. Os sujeitos que foram instruídos a resistir aos seus impulsos de comer os biscoitos na frente deles tinham níveis mais baixos de força de vontade do que seus pares, que poderiam comer os biscoitos a qualquer momento. Quando nós lutamos ativamente contra os nossos impulsos, isso consome força de vontade. Eu tenho certeza que muitos de vocês já se encontraram na seguinte situação: você está com vontade de fumar um cigarro ou de comer alguma comida não saudável, mas você se diz: não, eu prometi para mim que ia parar. Mas o impulso permanece, e depois de uns 30 minutos ou uma hora de lutar ativamente contra esse impulso, você cede às suas tentações. O motivo disso acontecer é porque você está esgotando sua força de vontade enquanto resiste a esses impulsos. E lembre-se, se seus níveis de força de vontade caem muito baixo, você entra em um estado de esgotamento do ego. Seus impulsos ficam mais fortes e você acaba cedendo. Então, o que podemos fazer sobre isso? Mudar seu ambiente. Há duas coisas que você pode fazer para evitar perder muita força de vontade enquanto resiste aos seus impulsos. A primeira é mudar seu ambiente. Se você está sentindo vontade de assistir pornografia quando está deitado na cama, você precisa sair do seu quarto e fazer uma outra coisa. É muito provável que estar na sua cama ou no seu quarto, combinado com uma certa hora do dia, seja o gatilho para esse mau hábito. Se você não mudar seu ambiente, esse gatilho vai continuar a provocar seu mau hábito. É daí que vem o impulso e para cortar ele, precisamos eliminar o gatilho. Então, em vez de ficar, é melhor sair de casa e ir para a academia. Isso faz duas coisas: remove o gatilho para que você não tenha mais que lidar com os impulsos e também permite que você comece a construir um bom hábito que pode eventualmente substituí-lo. Você também pode deixar sua porta aberta. Se você é alguém que gosta de assistir pornografia com a porta fechada, um senso de privacidade pode ser o seu gatilho. Ao deixar as portas abertas, você não precisa mais lidar com o gatilho. Quando se trata de mudar seu ambiente, é preciso muita tentativa e erro para ver o que funciona e o que não funciona. Mas a questão de mudar seu ambiente também pode ser usada para quando você tem o costume de frequentar lugares que são gatilhos formidáveis para seu vício. Eu já vi um cara que queria parar de fumar maconha, mas não saía da esquina onde os maconheiros estavam reunidos. Como conseguiria deixar a maconha assim? Ele ia de encontro ao gatilho todos os dias, sendo que o que ele deveria fazer é não dar oportunidade para esse gatilho disparar o desejo, mudando da esquina para um outro lugar que poderia gerar um gatilho para um hábito bom, como a academia, ou um lugar qualquer onde se reunisse um grupo de pessoas com um bom objetivo em comum, como um grupo de ciclistas ou corredores, e etc. Mude o seu ambiente.
Atenção plena. A segunda maneira de evitar perder muita força de vontade ao resistir aos seus impulsos é se tornar extremamente consciente do próprio impulso. Isso pode parecer meio esotérico, mas essa é uma das técnicas mais eficazes que existem quando se trata de prevenir recaídas. Na verdade, um grupo descobriu que os sujeitos que usaram a seguinte técnica tinham mais do que o dobro de chances de superar seu vício do que aqueles que não usaram. Então, aqui está a técnica. Da próxima vez que você sentir um impulso, sente-se e concentre toda a sua atenção nesse impulso. Sinta ele no seu corpo e preste atenção nele, apenas nele. Você sente algo no peito ou em alguma outra parte do corpo? Concentre-se neste sentimento. Essa é uma forma de meditação que se chama atenção plena. A atenção plena propõe que, ao invés de tentar evitar ou reprimir os sentimentos negativos e também os impulsos, devemos observá-los com curiosidade e aceitação, sem julgá-los ou se identificar com eles. Dessa forma, podemos reduzir o poder que esses sentimentos têm sobre nós e diminuir o seu impacto emocional. Vou compartilhar com você 3 lições para eliminar os vícios que aprendi com Eckhart Tolle no livro O Poder do Agora, e que fizeram muito sentido para mim e que inclusive são aplicadas por mim até hoje. Primeiro, devemos reconhecer que o vício é uma forma de escapar da dor e da angústia que existe dentro de nós, e que ele só gera mais sofrimento. Em vez de tentar suprimir ou negar o vício, devemos aceitá-lo como uma realidade e observá-lo com atenção e curiosidade, sem julgamento ou resistência. Isso nos permite ver o vício como algo que não nos define, mas que é apenas uma manifestação do nosso estado de consciência. Número 2. Praticar a atenção plena, que é a capacidade de estar consciente e atento ao que acontece no momento presente, sem se deixar levar pelos pensamentos e sentimentos que surgem. A atenção plena nos ajuda a lidar com os impulsos, as emoções negativas e o estresse que podem contribuir para o uso de substâncias ou comportamentos viciantes. Ao nos concentrarmos no impulso, podemos reduzir o seu poder e seu impacto emocional e perceber que ele é passageiro e não precisa ser satisfeito. Número 3. Encontrar alegria e satisfação nas coisas simples da vida, como a natureza, a arte, a música, a meditação, o amor, a compaixão, a gratidão e etc. Essas são fontes de recompensas naturais que nos fazem sentir bem e nos conectam com a nossa essência. Ao contrário das recompensas induzidas por drogas que nos fazem sentir euforia, fuga e dependência, as recompensas naturais nos trazem paz, harmonia e liberdade. Ao cultivarmos as recompensas naturais, podemos diminuir a nossa necessidade de buscar as recompensas artificiais, que só nos afastam de quem somos de verdade. Fadiga de decisão. A terceira e última maneira de os nossos níveis de força de vontade caírem ao longo do dia é por causa de algo chamado fadiga de decisão. Ao simplesmente fazer uma escolha, decidir qual opção seguir, decidir se faz ou não alguma coisa, você consome um pouco de força de vontade. Os profissionais de marketing usam isso ao seu favor o tempo todo. Está presente em lugares como o seu supermercado local, por exemplo. Quase todos os supermercados têm seus doces e lanches prediletos na frente, bem ao lado do caixa. Por que isso? É porque quando você está fazendo compras, você está fazendo um monte de pequenas decisões. Qual marca de cereal eu devo comprar? Que legumes eu vou comer essa semana? Qual corte de carne é o melhor? Quando você chega no caixa, você já usou uma boa parte da sua força de vontade em dezenas e dezenas de pequenas decisões. De repente, você está em uma fila lenta com um monte de guloseimas na sua frente. Você sabe que não deveria comprar aquele doce, mas você se sente inquieto por causa dos seus níveis mais baixos de força de vontade e você pega. Então, como podemos combater isso? Uma ótima maneira de evitar se deixar levar pela fadiga de decisão, especialmente quando se trata de compras, é fazer uma lista. Algo como uma lista de compras que você quer comprar. Assim, quando você chega ao supermercado, tudo o que você já tem que fazer é apenas encontrar os itens colocados na lista na cesta. Sem fadiga de decisão, você teria força de vontade suficiente para dizer não àqueles lanches perto do caixa. A fadiga de decisão também está presente quando você toma uma decisão de fazer algo. Eu já mencionei anteriormente que leva mais força de vontade para sair de casa e ir para a academia do que o próprio treino em si. E isso porque quando você sai de casa, você tomou uma decisão de ir à academia. Essa decisão aparentemente pequena, na verdade, leva uma grande e enorme força de vontade. Mas o que acontece depois que começa? Você segue o treino. Perceba que começar é a chave. Lembro que várias vezes eu não queria correr e eu já estava muito fadigado devido ao desgaste do dia a dia. Na verdade, eu só queria um relaxamento.
mas eu apenas comecei a colocar a minha roupa de corrida e prometi para mim que faria apenas 2 quilômetros, e eu de costume faço muito mais. Mas o que aconteceu foi que coloquei a minha roupa, saí para correr 2 quilômetros e quando completei os 2 quilômetros, nem fiquei sabendo. Quando vi, já tinha feito 4 quilômetros, 6 quilômetros, 9 quilômetros e já tinha batido os 10 quilômetros, que é a minha meta de fato. Mas como tudo isso começou? Começou apenas comigo me vestindo para correr. Acredito que uma coisa que torna as nossas decisões mais difíceis é acreditar que as tarefas são difíceis e que não vamos conseguir. É focar nos 10 quilômetros, sendo que nem fizemos 1 quilômetro. Por que não pensar nos 10 quilômetros quando já estivermos completado o 8º? Se você não correu nenhum quilômetro, então pensa apenas no primeiro. Se completou o primeiro, pense no segundo. E quando completar o segundo, pense no terceiro. Mas se for com a meta alta logo de cara, não vai começar. Lembre-se da técnica da meta alta e da meta baixa que vimos anteriormente. Foi ela que eu apliquei aqui. Agora, lembre-se que, depois disso tudo, você precisa manter o hábito. Manter o hábito leva uma quantidade enorme de força de vontade para se forçar a ir à academia pela primeira vez. Mas isso diminui gradualmente ao longo do tempo, à medida que você continua indo à academia. Lembre-se da nossa meta. Precisamos fazer com que você mantenha um hábito vezes o suficiente para que ele atinja aquela linha de automaticidade que já vimos, onde não requer muita força de vontade. A maneira final de evitar a fadiga de decisão é aprender a gostar da tarefa. Há uma razão pela qual decidir fazer tarefas que gostamos não drena muito a nossa força de vontade, e é porque a decisão já foi tomada. Nosso cérebro não precisa realmente decidir se quer ou não comer uma barra de chocolate. Ele quase sempre vai te impulsionar na direção da barra. Você pode conseguir esse mesmo efeito convencendo-se de que o hábito que você está tentando construir é a melhor coisa do mundo. Digamos, por exemplo, que você queira ir à academia. Se esse for o caso, então você deve começar a assistir vídeo de pessoas falando sobre os benefícios de ir à academia. Cerque-se de provas de que a academia é a melhor coisa do mundo. Inscreva-se em canais de YouTube, converse com pessoas sobre fitness, coloque cartazes no seu quarto sobre fitness e, com o tempo, você começará a acreditar que ir à academia vai melhorar a sua vida em todos os aspectos, que é a melhor coisa do mundo. E quando isso acontecer, ir à academia não será mais uma decisão difícil de tomar. Nossos níveis de força de vontade são consumidos por processos mentais, que você pode evitar encontrando maneiras mais eficientes de fazer as coisas, resistindo a impulsos que você pode evitar mudando o seu ambiente ou se tornando consciente do impulso em si, e fadiga de decisão, que você pode evitar apenas se jogando na tarefa com uma visão mais fácil dela, mantendo sua rotina até que ela se torne hábito, o que significa que você nem precisa mais tomar uma decisão convencendo-se de que o hábito que você está tentando construir é a melhor coisa do mundo. Ao implementar essas dicas, você se encontrará em um estado de esgotamento do ego significativamente menor. E isso vai diminuir drasticamente a quantidade de recaídas que você tem enquanto constrói seu hábito. Mas é impossível evitar completamente o estado de esgotamento do ego. Então, a questão permanece: como recarregamos nossos níveis de força de vontade para que, mesmo que estejamos em um estado de esgotamento do ego, possamos sair dele? É isso que vamos desvendar na próxima lição.